pessoas! Eu sou Vera Pinto e este é o nosso segundo Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Tanto faz se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra pô qualquer. Aporta aqui porque este podcast é feito especialmente para você. Se você quiser, pode nos apoiar compartilhando nosso trabalho em suas redes sociais ou contribuindo em nossa campanha no Catarse. 30% das contribuições serão doadas para projetos voltados ao cuidado de animais abandonados. Se você quiser dizer, sugerir, contar ou pedir algo para a gente, pode ser até um beijinho, aponta aí o nosso e-mail e escreve para nós. Contato papapô@gmail.com, que, como diria o Jô Soares, é sem acento. Quer saber tudo que vai rolar no Papapô de hoje? Fica atenta, pessoa! Na sessão Gente Como a Gente, vai ter uma participação super especial de 3 pessoas que são apaixonadas por ensinar e aprender. Eu sei que você está doida para saber quem é. Fica ligado que já já você vai saber. Em seguida, no Dentro da Caixola, eu vou falar sobre uma expressão que eu aprendi esses dias aí. E depois, quando eu fui pesquisar, eu achei que só eu não conhecia na face da terra. Porque até música de Genival Lacerda falando desse termo existia. Tá curioso, né? Para saber o que é? Também já eu conto. Na sessão Apoquentada de hoje, a gente vai saber o que os nossos entrevistados sentem, pensam e se apoquentam em relação à educação brasileira. A gente sempre sugere que você vá para a cozinha depois da apoquentada, porque é um lugar muito bom para a gente exercitar a gratidão e, portanto, relaxar. Essa semana a gente está entregando para você a receita que a gente prometeu semana passada, que foi a receita do queijinho vegetal de aipim, macaxeira ou mandioca. Eu não sei como você fala, porque eu não sei onde você mora, mas eu tenho certeza que você está no planeta Terra e, portanto, essa receita vai fazer muito bem a você, ao meio ambiente e aos outros animais. Eu quero lembrar você que toda quinta-feira a gente posta a receita no Instagram. Na quarta você ouve o podcast e na quinta se prepare para fazer a receita. Compre os ingredientes, ajeita tudo e mão na massa. Então, amanhã, quinta-feira, você pode conferir lá no Instagram que vai estar lá a receita do queijinho do bem. Golviga para você também. No Fica a Dica de hoje vai rolar 2 sugestões super especiais. É uma palestra que está lá no YouTube e um filme bem bacaninha que está na Netflix. Tenho certeza que vocês vão adorar as 2 coisas. Para finalizar, na sessão Conta um Conto, eu leio um escrito da professora Fátima Araújo, que é muito lindo. Eu queria também dizer que esse episódio sobre educação é dedicado com muito amor e carinho a 3 professoras que mudaram a minha vida, com seus saberes e, mais importante, com seus exemplos. E com isso elas me ajudaram a ser não somente uma professora melhor, mas também uma pessoa melhor. Essas 3 pessoas são a professora Inês Magnata Pino e a professora Maria do Carmo Freitas, que tiveram uma influência muito grande nas minhas escolhas na graduação. E depois, na pós-graduação, a professora Maria Conceição Almeida, que eu, no meu agradecimento da dissertação de mestrado, disse ser a estrela da UFRN, a estrela da nossa universidade, continua sendo, e me ensinou os caminhos da complexidade que me fizeram e mudaram meu rumo. Muito obrigada a vocês 3. E você, fica comigo. Vamos para Gente Como a Gente de hoje?
Hoje eu vou apresentar para vocês 3 pessoas que educam com entusiasmo, com compromisso e na luta, hein? A gente ficou quase 2 horas conversando num encontro que a gente fez online, obviamente, por causa da Covid. E a gente vai disponibilizar para vocês essa entrevista, essa conversa na íntegra. Agora, na sessão Gente como a Gente, você vai conhecer cada uma dessas pessoas. Qual é a sua formação, que trabalho ela realiza e como ela foi fisgada pela paixão em educar. Veja aí um pedacinho da nossa conversa para você ver como vai se animar em ver a entrevista todinha. Olá, como Vera já me apresentou, eu sou Fátima Araújo. Eu trabalhei por quase 33 anos na educação, né? Embora eu tenha atuado por algum tempo no ensino superior, mas o meu foco principal de atuação foi a educação básica, na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, não é? Então, a minha formação inicial é em pedagogia, e mais tarde eu fiz mestrado e fiz doutorado em educação pela UFRN, a quem devo demais essa instituição, a minha formação acadêmica e profissional. Com relação ao que me motivou, não é, ser professora, foi uma situação que não foi tão mágica assim, viu, Vera? No segundo ano, quando começaram as disciplinas específicas do magistério, eu comecei a me apaixonar. E eu fiquei muito apaixonada, principalmente com a disciplina literatura infantil. Então, eu já me via como uma professora numa sala de aula, diante das crianças, contando história para elas, né? Bom, mas aí chegou o terceiro ano e eu fui fazer o estágio supervisionado, não é aquele estágio obrigatório para quem faz o curso de magistério, e eu me deparei com uma turma de 4º ano, foi a turma para a qual eu fui designada para estagiar, não é? Então, uma turma bastante atípica, completamente diferente do que o tempo inteiro as professoras falavam para a gente, né, na sala sobre o que era educar crianças. Então, eram crianças fora de faixa, no 4º ano, antiga 4ª série do ensino fundamental, e nessa turma estava presente uma menina, né, já quase pré-adolescente, com deficiência, ela tinha deficiência intelectual, não é? E era uma coisa assim que, na década de 80, final da década de 80, era uma coisa inacreditável. Essa menina, assim, era uma criança que estava à margem daquele processo. Essa questão dessa menina, todos os dias eu voltava para casa muito incomodada e muito preocupada e perturbada, como é que eu ia perturbada mesmo, porque eu nunca nem sequer tinha estudado sobre inclusão, mas eu percebia que aquela situação era uma situação insustentável, né? Aquela criança estava completamente à margem do seu processo não era nem de aprendizagem, era de atendimento humanizado naquela turma. E eu pensei muito, né? E eu acho que essa foi a principal questão que me levou a ser educadora. Se ensino fosse arte, arte fosse educação, nasceriam outros Baques, Mozartes, reis do Baião. Eu sou Larissa Seabra, sou nutricionista formada pela UFRN, fiz especialização em controle de qualidade de alimentos, nutrição e saúde pública, também pela UFRN. Fiz mestrado em tecnologia de alimentos pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e meu doutorado foi na UFRN também, né, instituição que eu tenho muito orgulho de pertencer.
Sou professora da UFRN desde 2003, acho que 17 anos, né, já de casa, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. A minha paixão pela educação, eu acho que ela aflorou na universidade. Então, assim, apesar de eu ter uma história, né, um histórico familiar, né, de educadores, a minha mãe é pedagoga, eu tenho tios, bisavô e tataravô que foram professores. Então, tem uma cidadezinha do interior, do Amapá, que leva o nome do meu tataravô, que junto lá com as pessoas da região montaram a primeira escola. Então, assim, isso está muito na minha família. Mas, de fato, foi na universidade que me despertou para isso, sabe? Para ser professora, de ensinar, porque apesar de quando eu era criança, eu lembro, né, daquela brincadeira de professora, de colocar ali os brinquedos e de dizer, eu vou ser professora quando eu crescer. Eu acho que, de fato, isso se tornou, né, uma paixão durante o ensino superior em uma universidade pública. Então, assim, ter contato com uma diversidade de situações, de pessoas, então isso aí foi fundamental para mim. Então, assim, eu me vi, de fato, né, em algumas situações e algumas experiências que eu tive na universidade pública, eu acho que aquilo ali me despertou e, de fato, eu segui. Foi um caminho natural que eu segui, né? Resolvi vou fazer especialização, porque, de fato, eu quero trilhar esse caminho da docência e sou muito feliz. Com música na escola, eu afasto a violência. Posso seguir profissão, ter a mínima decência. Mas é bom lembrar que a música é uma parte do ser humano, ser um todo. Ele precisa de arte. Então, meu nome é Diogo, como Vera apresentou, agradeço demais inicialmente à Universidade Pública de qualidade, porque toda a minha formação, e a UFRN mais ainda, né, porque toda a minha formação como nutricionista, mestre em nutrição e agora doutor em saúde coletiva, aconteceram nessa universidade de grande qualidade. E eu acho que tudo começou realmente na infância, né? A gente sempre fica procurando coisas que estão na infância, mas meus pais, eles sempre prezaram muito por essa ideia da educação, né? Como eles não tiveram acesso a essa educação de qualidade, né? Meu pai estudou só até o ensino fundamental 1 e minha mãe até o ensino médio, então eles sempre nos disseram que a única coisa que eles poderiam deixar para a gente era a educação. E desde o início eles se esforçaram muito nesse processo. Então, eu sempre fui apaixonado pela escola. Minha mãe sempre me colocava a escola como lugar, o melhor lugar do mundo, e eu acho que foi assim que eu fui me construindo como pessoa e como estudante. Eu queria passar o dia inteiro na escola. Não existia ensino integral, mas na minha vida eu queria passar o dia inteiro fazendo várias coisas na escola, e foi assim durante meu ensino fundamental e médio inteiro. Além disso, eu tive tias professoras, né? Eu acho que são grandes, essas figuras, elas são grandes exemplos para a gente. Então, eu tenho uma família muito grande, sou do interior, sou de Caicó, tenho que dizer aqui, né, desde o início, e minha família é muito extensa. Então, meus 17 tios por parte de pai, cerca de 6, acho que são 6, eu nunca parei para contar o exato, mas 6 são professores, e das 5 que eu tive contato direto, 3 eram professores. Então, eu sempre via elas corrigindo atividades, elas me ajudavam nas minhas atividades. Então, a escola, para mim, o ensinar sempre foi muito significativo, né? Eu lembro que a gente brincava de escola, tinha uma casa, então a gente brincava muito de escola, né? E eu sempre estava lá como professor na escola. Até que eu entrei na universidade e consegui compreender todo esse meu processo. E eu lembro muito de uma primeira aula, né, lá na disciplina do primeiro período de nutrição, que a professora Célia Massa me perguntou o que é que eu queria ser, que caminho da nutrição eu queria seguir, e eu disse que queria ser professor. Então, desde o início, eu tive esse desejo. Hoje, eu não trabalho necessariamente como professor, já tive essa experiência, né, no departamento de nutrição também, que eu fui professor temporário, mas hoje eu trabalho com algo muito que eu vejo, né,
a educação de uma forma muito mais ampla, que é essa educação alimentar e nutricional com grupos, né? Uma educação que não é formal, que ela é informal. E eu acho que esse meu contato na pesquisa, na extensão, principalmente com esses diversos sujeitos, com as merendeiras, com os adolescentes, me fez ver mais ainda essa educação de forma tão ampla. Então, acho que é todo esse processo, né, que me fez me apaixonar e me apaixonar todos os dias mais pela educação. Eu aposto que você já está super afim de ver tudo que eles falaram sobre o educar na pandemia, no pós-pandemia e sobre essa luta incessante que todos eles travam por uma educação pública de qualidade no Brasil. Por falar em aprender, quer saber o que eu aprendi essa semana? Eu só não digo que eu tenho vergonha de nunca ter ouvido falar disso, porque a gente não saber das coisas não é vergonha. Vergonha mesmo é a gente não querer aprender. Vamos para dentro da caixola de hoje? Outro dia eu estava ouvindo o podcast do Reinaldo Azevedo e ele naquele momento cultural que ele adora, né? Citou o tal do estalo de Vieira e explicou o que era. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí eu fui procurar na internet, descobri mais detalhes sobre o que era e tal. E fiquei assim meio decepcionada comigo, porque parece que é uma coisa que quase todo mundo sabe, né? Quase todo mundo já ouviu falar. Mas se você aí tá comigo nessa, você também não sabe o que é o estalo de Vieira, não se preocupa não, que eu tô aqui para te explicar. O Vieira desse estalo é ninguém menos do que o Padre Antônio Vieira, aquele jesuíta, educador, que a gente já ouviu falar na escola muito, autor de Os Sermões. Em 1614, quando ele tinha 6 aninhos, toda a sua família veio morar no Brasil. Foi sua mãe quem lhe ensinou a ler e escrever. Mas quando chegou na Bahia, a família encontrou um único colégio, que era o Colégio dos Jesuítas. E aí o menino Antônio começou a receber o ensino formal. Acontece que Antônio Vieira, nos seus primeiros anos de estudante, não era um aluno brilhante. Tinha muitas dificuldades. Segundo diz a biografia, ele compreendia mal, decorava a custo, fazia com dificuldades as composições. Quando completou 15 anos, ele fugiu de casa e foi para a Companhia de Jesus e ali se tornou noviço. Os alunos de lá passavam diariamente por 7 altares da Virgem e faziam uma prece muito especial a Nossa Senhora das Maravilhas. Vieira sofria muito, sofria bullying, os comentários maldosos de seus colegas e professores. Ele não se atrevia a falar nas aulas, tinha uma imensa vergonha e se sentia muito aflito. Mas sempre que ele passava em frente à Virgem das Maravilhas, ele orava, pedindo que lhe ajudasse a ser um aluno melhor. Este era o seu grande desejo, coitado. Até que um dia aconteceu algo inesperado. Eu vou ler o ocorrido como consta na biografia, para vocês verem que maravilha foi esse estalo de Vieira. Sentiu como estalar qualquer coisa no cérebro, como uma dor vivíssima, e pensou que morria. Logo, o que parecia obscuro e inacessível à memória, na lição que ia dar, se lhe volveu lúcido e fixo na retentiva. Dera-se-lhe na mente uma transformação de que tinha consciência. Chegado às classes, pediu para argumentar e, com um pasmo do mestre,
venceu a todos os condiscípulos. Maravilha, não? Segundo o biógrafo, este fato foi descrito por uma testemunha e passado à história por tradição oral. O autor dessa biografia, no entanto, comenta o quanto seria interessante, já naqueles tempos, procurar uma explicação na fisiologia para o que aconteceu com o padre Antônio Vieira. Claro, né? Aí eu fui seguir por esse caminho. E eu encontrei um artigo chamado O Estalo de Vieira à espera da leitura, da fonoaudióloga e psicopedagoga Cléria Argolo Estil. E ela tenta, nesse artigo, entender o problema do estalo que não vem, em especial nas crianças disléxicas. Vale a pena ler, viu? Eu adorei o final do artigo quando ela diz: mas é importante lembrar, não se fica disléxico, se nasce disléxico. Por isso, o estalo não chega. Ficarão fora do jogo da leitura aqueles que não conseguirem encontrar a chave por si mesmos e sozinhos com as suas dificuldades não receberem a ajuda indispensável na hora certa. Para essas crianças, talvez falte que os profissionais que lidam com elas tenham seu próprio estalo e encontrem a forma correta de estalarem as pequenas e poderosas mentes disléxicas. Que maravilha! Eu percebi, lendo esse artigo, muito emocionante, por sinal, que talvez a nossa mais grandiosa missão seja apoiar as pessoas para que seus estalos venham. O pobre menino Vieira, o adolescente Vieira, né, não contou com a ajuda de professores e amigos. Mas a gente pode mudar essa história de perversidade dentro e fora das escolas. Será que é possível mesmo a gente ter uma escola diferente? Vamos pensar sobre isso? E essa é a pergunta que a gente nunca deve deixar de se fazer. Que educação a gente quer para o Brasil? A gente sabe que a educação brasileira reflete as mazelas da nossa sociedade. E isso apoquenta. Do mesmo jeito que a sociedade é injusta, a educação, as escolas são injustas. Mas vamos ver o que apoquenta a cada um desses entrevistados que participaram do programa de hoje. Tem coisa, viu? Vou te perguntar, o que mais te apoquenta hoje na educação? Com certeza, o desmonte total das políticas, né? Das políticas públicas voltadas principalmente para o atendimento das classes mais vulneráveis, como quilombola, populações ribeirinhas, negros, não é? E esse desmonte geral que vai desde a pré-escola, né, no atendimento à criança bem pequena, até, por exemplo, as questões das cotas da universidade, das verbas, enfim, esse desmonte das políticas públicas que nós tínhamos, que funcionava e que agora a gente está vendo completamente desmoronado, né? Acho que é essa a palavra. Além do desmonte, que era o que eu estava pensando, mas outra coisa é essa possibilidade, né, de usarem o crescimento dessas tecnologias digitais na educação como uma forma de privatizar as instituições públicas de educação, né, esse desmonte da educação pública. Isso é uma coisa que está me deixando com o pé atrás, porque eu sei que isso é um plano que já vem sendo feito aí. Apoquentado.
Larissa, o que você pensa, Larissa? Eu acho que para cravar a fala de vocês dois, o que tem me apoquentado, de fato, atualmente, com relação à educação, é bem simples. É esse governo deseducador. Simples assim. Tem me apoquentado de verdade. Lacrou. No Fica a Dica de hoje, eu trago duas coisas super legais para você fazer. Uma é assistir um vídeo que está disponibilizado no YouTube, que tem o nome de História da Discriminação Racial na Educação Brasileira. Foi um encontro de Silvio Almeida com os professores da Escola da Vila, lá em 2018, mas ainda está super atual. Ele é advogado, mestre em Direito Político e Econômico e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito e discute o racismo nesse encontro. Ele começa dizendo que se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. E segue adiante, com o brilhantismo de sempre, fazendo uma crítica ao nosso modelo educacional, muito bem embasada historicamente, e também, como não poderia deixar de ser, altamente comovedora pela sua experiência de pessoa negra. Dá-se uma aflição, uma dor no coração, quando ele conta como é aquele momento em que a pessoa descobre em que lugar ela é posta no mundo, de acordo com as suas características. No caso dele, isso ocorreu quando criança, quando ele se descobriu negro. O que, por sinal, se deu na escola, pela fala de uma professora. A outra dica já é diferente, já é para relaxar. Vendo um filme antiguinho de 2003 que está na Netflix. Certamente ele vai arrancar de você umas boas risadas, mas também vai te fazer pensar um pouquinho, né? Possivelmente você já viu esse filme, deve ter passado na sessão da tarde, eu não sei. Mas o fato é que eu adoro esse filme, eu já tinha visto e revi recentemente quando vi que estava na Netflix. E se chama A Escola de Rock, com Jack Black. O filme traz aquela história velha, conhecida nossa, de um professor que chega numa escola bem tradicional, de elite, revoluciona, desenvolve com os alunos uma relação de cumplicidade, todo mundo vira um ser humano melhor. Mas, apesar da história ser bem badalada, né, a comédia é divertidíssima. E isso acontece muito pelo fato do Jack Black, que interpreta um roqueiro decadente que acaba expulso da sua própria banda. Além de ser ator, ele também tem uma banda de rock, né? E ele é guitarrista, cantor e compositor nessa banda. Então já viu, o personagem parece que foi feito de encomenda para ele. E ele tá muito bem no papel. Pronto, eu deixo aí vocês com essas duas dicas bem legais e agora a gente vai para o Conta um Conto. Hoje eu vou ler um texto que é uma homenagem muito especial ao que a nossa grande mestra, a professora da UFRN, Maria da Conceição Xavier de Almeida, que a gente chama carinhosamente de Ceissa, chama de intelectual da tradição. Você, computador de ponta, você, um ser pensante, uma máquina perfeita da criação, no pecado da imperfeição. A destruição do
Mas vamos ao que ela define como intelectual da tradição. Atenção, porque isso que vai ser dito pode mudar muita coisa no que você já pensa sobre intelectualidade. Diz Ceissa, abre aspas, o intelectual é aquele que manipula constantemente a mesma interpretação, inserindo-a num campo maior, observando suas transformações, dialogando com ela, pensando sobre ela em outros contextos, próximos e distantes. O intelectual é um artista do pensamento, porque dá forma a um conjunto de dados, aparentemente sem sentido e desconexo. Onde quer que se opere essa complexa arte do pensamento, aí está em ação intelectual. Por isso, podemos falar em intelectuais da tradição. Eles são os artistas do pensamento que, distante dos bancos escolares e universidades, desenvolvem a arte de ouvir e ler a natureza à sua volta. Fecha aspas. Ceissa desenvolve há anos um trabalho de pesquisa e extensão na Lagoa do Piató, com o intelectual da tradição Chico Lucas, um morador da localidade que ouve e lê a natureza. A professora Fátima Araújo escreveu um texto em homenagem a ele chamado E se Chico Lucas fosse a escola?, que está presente numa coletânea chamada Um Sábio na Natureza, que foi publicada pela editora do IFRN em 2015. Vamos a ele, mas como sempre, antes disso eu me despeço, porque eu gosto que você fique com o texto assim guardadinho no coração. Mas antes de me despedir, eu quero agradecer a 3 pessoas que já estão apoiando o nosso projeto, que é a Maria de Fátima Araújo, a Larissa Seabra e a Conceição Lisboa. Muito obrigada a todas vocês. É muito importante essa participação. Beijinhos. E você já sabe, quarta sim e quarta não, tem um papapô para audição. Mas na quarta, dia 14, tem um papinho a pôr, que a gente passa rapidinho para contar uma coisa para você. Essa semana vai ser sobre Fernando Sabino. Perde não, que tá bom demais. Beijinho e até lá! E se Chico Lucas fosse a escola? Maria de Fátima Araújo. No final de tarde de sexta-feira, em que tudo ou quase nada poderia acontecer, botei roupa de festa, usei meu melhor perfume e fui ao Grecon. Não era dia de estudo, nem havia convite prévio, mas pairava no ar o prenúncio de que algo estava por acontecer. Depois de um dedinho de prosa, Ceissa resolveu ligar para Chico Lucas. Tinha acertos a fazer com relação à sua ida, no domingo seguinte, à Lagoa do Piató. Chamou-o ao celular anunciando em seguida que ele ia falar com uma pessoa e, subitamente, me entregou o aparelho. Ali estava eu, de um lado, e do outro, nada menos do que Chico Lucas, separados pela tênue distância de uma chamada telefônica. Fechei então meus olhos para tentar enxergar, através daquelas doces palavras de homem simples, a grandeza de sua alma. Tendo que dizer algo para uma pessoa tão especial, cujas ideias já conhecia um pouco, manifestei meu desejo de conhecê-lo e disse-lhe que, quando nos encontrássemos, iríamos fazer uns versos juntos. Mas Chico me surpreendeu ao confessar que, numa de suas visitas à universidade a convite de Ceissa, havia feito uma quadrinha e falou os versos que sabia de cor. Não frequentei banco escolar por não ter oportunidade, mas com a ajuda dos amigos cheguei à universidade.
Aquele homem, ao qual a vida já havia ensinado mais coisas do que a universidade pode ensinar a alguém, encontrava-se ali, do outro lado da linha, orgulhando-se por já ter estado nesse lugar. Se soubesse, Chico, as agruras pelas quais passa a maioria dos que aqui estão, tentando racionalizar e domesticar ao máximo seus pensamentos, faria quadrinhos sim, mas sobre sua vida de intelectual da tradição. Foi com esse pensamento que me despedi de Chico, após termos nos prometido fazer os tais versos na Lagoa do Piató. Por muitos dias sua voz ecoou aos meus ouvidos e me fez pensar coisas. Qual seria o mote dos nossos versos? Como seria estar frente a frente com Chico Lucas? Foi aí que, de súbito, me veio um outro pensamento. E se Chico frequentasse a escola? Qual seria a sensação daquele intelectual dos saberes que pouca gente valoriza quando estivesse sentado nos bancos escolares, tentando conceituar, construir e classificar conhecimentos nos moldes da escola? Imaginei a cara de Chico ouvindo a professora dizer, por exemplo, que a cobra é um animal nocivo e irracional, que apenas o homem é dotado de racionalidade. Chico, de certo, não contestaria a professora em viva voz, mas em pensamento diria: perdoe-me, ilustre mestre, mas tenho que lhe dizer, na imensa cadeia da vida, de tudo já pude ver. Nociva e sem serventia, a cobra não pode ser. Pois senão como seria viver sem esse animal? Se é porque ela nos pica, isso é apenas um sinal de que invadimos seu espaço, seu habitat natural. E a aula seguiria aos moldes da professora que, em seu ofício de cumprir tudo o que tinha planejado, exercendo o estatuto da lógica e da razão, agora trabalhava leitura e escrita. É claro que, para ela, leitura significa apenas decodificação do código escrito. Chico arrisca-se na leitura do texto indicado pela professora, que logo corrige, ditando as palavras que estão grafadas no papel. Chico concorda e até repete o que a professora dita para ele. O texto é sobre previsão do tempo. Fala de aparelhos para medir a umidade do ar, para medir a quantidade de chuva que cai e dá informações sobre as estações do ano. Chico, que já lê tudo isso muito bem, utilizando seus próprios aparelhos, os sentidos, mais uma vez faz a leitura subjacente ao que a professora lhe propõe. Instrumentos sei que há para prever e medir se vai ser dia de sol ou se a chuva está por vir. Mas posso saber tudo isso se o mundo eu sei sentir. Se faz vento do poente ou se canta a Juriti, se sapos me aparecem ou muda o clima daqui. Tudo isso é sinal que se pode distinguir. Em meio a esses pensamentos, Chico é chamado a atenção para a aula de matemática. Agora é hora de falar de medidas e de números, mas da forma como está no livro. É hora de fazer conta e encontrar os resultados que a nada se aplicam, porque o livro não contextualiza. Os colegas de Chico estão tão contentes, eles pensam que a senha para o sonho e a felicidade está escondida nos livros. Felizmente, Chico desconfia disso e começa a pensar que o livro de sua vida tem lhe ensinado mais coisas. Nessa aula, os alunos precisam aprender símbolos e instrumentos de medidas como litro, metro, quilograma e etc. Disso Chico sabe muito bem, mas ele sabe um tanto mais e seu pensamento voa. Essa coisa de medida é coisa muito engraçada, pois posso medir com metro e com minha mão espalmada. E se o objeto é maior, eu
posso medir a abraçada. Lá na feira, os produtos compram-se a olho nu. Uma porção de batatas ou um monte de umbu. Não importa o peso exato, também não há zum. Para fazer um barco, então, tem um montão de medida. Se eu usar esse livro, não vou encontrar saída. Melhor usar as medidas que já aprendi com a vida. Dessa vez ele foi longe, mas é hora de voltar à realidade. Hora de ir para casa, sonhar ou ter pesadelos. Chico segue seu caminho de volta para casa, uma parte andando a pé e a outra em seu barco, pois a escola está localizada do outro lado da lagoa. Em seu percurso, ele vai reencontrando todas as coisas. Árvores, pequenos insetos que saltam do caminho, vagalumes que lançam fachos de luz aqui e ali, iluminando a cara e as ideias de Chico. As águas da lagoa, iluminadas pela lua, permitem vislumbrar o balé dos peixes, despreocupados com a ausência de pescadores àquela hora da noite. Chico chega em casa, deita em sua rede, dorme e sonha com entidades das florestas e das águas, que o advertem. Chico, preste atenção. Você está na escola, mas não é por isso que deve calar sua voz para os conhecimentos que já tem. As coisas estão nos livros e na cabeça de sua professora, não são as únicas verdades. E você sabe muito bem disso. Ou pensa que não lemos aqueles versos em seus pensamentos? O problema, Chico, é que os professores pensam que quando os alunos chegam à escola, não sabem de nada, não sabem ler as palavras, nem o mundo. Por isso pensam que tem que ensinar um método para os alunos pensarem. Veja, Chico, essa sua forma de pensar, colocando em jogo todos os sentidos que alguns intelectuais chamam de pensamento selvagem, não pode ser domesticada, rendendo-se ao que os homens que só pensam com a razão desejam que se aprenda. Use a sua sabedoria, Chico. Junte o que você sabe às coisas que a professora ensina. Assim, você ficará mais feliz e seus colegas de classe também. Chico despertou do seu sonho e lembrou tudo que os seres encantados lhe haviam falado. Levantou, trabalhou o dia todo e, quando caiu a noite, foi à escola. A aula começou como nos dias anteriores. Alunos sentados, a professora ditando a lição, tudo seguia como sempre. Chico inquieta-se com as lembranças do seu sonho e resolve falar em alto e bom som. Dá licença, professora, eu também quero falar. Não dá para ficar assim, estando só a escutar. Quero expor minhas ideias e poder participar. A senhora sabe muito, isso se pode notar. Por isso está aqui, no ofício de ensinar. Mas temos também experiências que podemos compartilhar. Se não vejam, meus amigos, quem daqui já não viveu e não conhece esse mundo do jeito que Deus nos deu, trilhando os seus caminhos, garanto que não sou eu. Estou aqui na escola na intenção de somar aquilo que eu já sei com o que a senhora nos dá. Garanto que esses saberes se possam complementar. Ontem a senhora dizia que o homem é racional. É difícil dizer isso desse tipo de animal, que comete muitos erros no seu meio natural. De modo que a natureza parece ser mais sabida, se organiza de tal forma, alimenta a nossa vida, mas para preservá-la, poucos fazem tentativas. Ontem, com aquele livro, fiquei muito perturbado, pois já fiz casa e barco, tudo medido e somado, mas quase não entendi como praticar seu recado. Queria propor uma coisa, se a senhora me permite, que a gente leia no livro, mas fale do que acredite. Para tudo ficar mais claro,
e não valer um só palpite. Os colegas de Chico olhavam com caras assustadas, talvez pela sua coragem e ousadia. Mas a professora parecia serena e respeitosa ao ouvir o que o seu aluno falava e aceitou a sugestão. Daquele dia em diante, tudo passou a ser diferente. Ela sempre procurava saber o que os alunos tinham a dizer sobre os assuntos estudados, especialmente sobre suas experiências de vida. A polifonia de experiências passou, então, a reinar no espaço da sala de aula. E a professora de Chico agora sabe, talvez sem nem ter lido Clarice Lispector, que há coisas que só se aprende quando ninguém ensina. E que seus alunos, todos, podem acionar diferentes métodos para pensar sobre a vida e sobre as coisas que os cercam. E eu fico aqui pensando sobre o que Lispector nos diz. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem sua própria chave, e a dos outros nada serve. Se servisse, qualquer dia eu ia pedir a chave de Chico Lucas emprestada, para ficar mais sabida e certamente mais feliz. Se ensino fosse arte, arte fosse educação, nasceriam outros Bachs, Mozartes, reis do Baião. O Papo a Pô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. Peraí, Natália, acabou de chegar um e-mail aqui. É um e-mail do Caio, da Beatriz e do Júlio. Eles estão pedindo, ai que emoção, o primeiro e-mail pro Papo a Pô. Eles querem mandar um beijo de aniversário para o pai deles, que se chama Eugênio, que este ano, segundo eles, tem a desculpa perfeita para não fazer uma festa de aniversário. Pois o Papapô manda um beijo bem grande para você, Eugênio. Comemore aí sozinho como você gosta. A edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. A edição é realizada por Natália Araújo e Hanna Neri. Natália Araújo faz a coordenação digital. Este episódio foi presenteado com as canções Arte na Escola, Computador de Ponta, Vamos Cantar o Alfabeto, do compositor, cantor e instrumentista Júlio Lima, e com a coletânea As Quatro Estações, concerto número 1, Primavera, do compositor Antônio Vivaldi, disponível no site netmundi.org. As trilhas são da biblioteca de áudio do YouTube. Os efeitos sonoros são do site freesound.org. Agradecemos as entrevistas de Fátima Araújo, Larissa Seabra e Diogo Vale, no Hangout, plataforma de videoconferência do Google. O Papo a Pô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papo a Pô. 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 Papo a Pô, yes.